Esse interesse está desde criança, porque meus pais, meus avós, meus primos são todos professores, de certa forma ligados às diferentes áreas da ciência, e meu irmão é físico. E eu já, desde pequena, testava os equipamentos que ele montava, ele também é engenheiro eletrônico. Então, montava transmissores e pedia para eu ir andando para testar o alcance, fazia um nervoteste, pedia para eu testar. Então, praticamente, eu sou cobaia de ciência desde pequena, né? E aí, na hora de ingressar na carreira universitária, é claro que a gente tem que fazer uma opção. A gente tinha química, tinha biologia, veterinária e medicina. E no final, eu percebi que o que eu gostava mesmo eram de plantas, animais, mais do que trabalhar assim direto com o ser humano junto da medicina e da veterinária. Eu passei em medicina, passei em veterinária e passei em biologia. Então, aí a biociências foi o que mais me interessou. E na biologia, na época, não existia o curso de graduação em oceanografia. Existia a oceanografia quase que inserida em várias áreas, e as pessoas que mais gostavam ali de oceanografia podiam vir da biologia para a oceanografia desde que tivessem boas notas. Então, aí o que aconteceu foi que eu me esforcei bastante, consegui descer do Biociências aqui, fazer estágio aqui no Instituto Oceanográfico, no laboratório que hoje eu sou professora e ministrando a matéria que eu fui aluna. Então, isso foi uma busca de uma carreira que a gente foi galgando, dentro sempre da área das ciências, no caso, né, das ciências biológicas, e aí eu vim parar na oceanografia química. Então, a minha área hoje é oceanografia química, mas o meu foco são os ciclos biogeoquímicos dos nutrientes nos oceanos. Acaba sendo uma interface entre a biologia, a química, a geologia, e inclusive eu não consigo fazer nada sem conhecer física. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de várias ciências. Então eu acho que ali nessa área que eu trabalho, eu consigo trabalhar ali com várias ciências, fazer uma integração que na verdade é uma integração ecológica, né? Então eu acho que esse foi o caminho. Obviamente que a gente é influenciado por várias imagens marinhas, Jacques Cousteau, que na verdade é um grande embaixador do meio ambiente, mas por estudos mais profundos, né, de conhecimento de processos, né, de como as coisas acontecem nesse ambiente abiótico, dando oportunidade para o desenvolvimento da vida. Os nossos professores, os nossos professores mais antigos, desde o professor Besnard. O professor Besnard é um professor que foi convidado aqui para vir iniciar a oceanografia praticamente ainda fora da Universidade de São Paulo. Depois a professora Marta Vanucci trouxe a oceanografia para dentro da Universidade de São Paulo. Então, os antigos professores, eles tinham uma formação ou em física, ou em química, ou em biologia, geologia, fazendo seus mestrados e seus doutorados nessas áreas, né? Então, no caso, a minha formação é em ciências biológicas. Eu fiz 2 anos e meio de química, aqui também na USP. Eu fiz um mestrado em oceanografia química, área de oceanografia química, com um professor que já faleceu. E o doutorado a gente não conseguia fazer. Então, aqui dentro, a gente tinha professores que estavam credenciados para a área de mestrado, né, para a orientação de mestrado, mas não tinha doutorado. Então, o doutorado, eu acabei indo fazer um sanduíche na França, fiz esse doutorado em oceanografia biológica. Então, eu tenho formação em ciências biológicas, eu tenho o mestrado em oceanografia física, especialidade em oceanografia química, e eu tenho doutorado em oceanografia biológica. Se a gente pensar o que é a oceanografia é uma ciência multidisciplinar. Então, eu me sinto bastante confortável em ter essa visão bastante multidisciplinar. Só que a minha carreira não começou assim, não. A minha carreira começou como técnica de laboratório aqui no Instituto Oceanográfico. Então, eu vim fazer um estágio no mesmo laboratório que eu trabalho hoje, que eu sou a responsável. Nesse laboratório, eu fiz o meu TG, o meu trabalho de término de curso,
E eu fui estagiária voluntária, depois eu fui técnica do programa ProAntar, quando ele estava começando, em 82, eu fui contratada como técnica, e depois o programa não tinha mais verba para bolsa, eu fiz concurso para técnica de laboratório nível médio, embora já estivesse com o meu curso completo de graduação. Depois eu fiz concurso para professora MS1, auxiliar de ensino. Fiz concurso e depois passei para a professora assistente, MS2. Depois professora doutora, MS3. Depois professora, né, livre docente, associada, MS5. E MS6 no final de minha carreira. Então, praticamente, eu galguei todas as etapas que você pode imaginar dessa universidade. Eu conheço esse instituto como a palma da minha mão. Conheço as bases, conheço os navios, embarquei no navio Besnar, fui à Antártica na última missão que ele fez em 88. Então, eu acho que fui oceanógrafa 1, oceanógrafa 2, coisa que não existe mais, né? Então, acho que eu comecei aqui fazendo de tudo, desde arrumar o meu laboratório, passando a fazer palestras, passando a me aperfeiçoar no estrangeiro. E, na época, o que nós fizemos os primeiros contatos foi com a França. Então, a minha formação é muito europeia, é muito francesa, né? Muitos colegas acabaram indo para os Estados Unidos, mas eu acabei indo para a França. E eu, na verdade, eu gostei muito, porque a França é o país da bricolagem, né? Quando você não consegue comprar um equipamento de ponta, você faz um, né? Eu tenho 2 patentes. E eu assim, eu não desanimo diante de desafios, eu gosto muito de desafios. Obviamente que as patentes eram muito incentivadas há um tempo atrás. Aí a tecnologia se desenvolveu tanto que você não investia mais esforços em patentes, porque você já conseguia comprar os equipamentos com mais facilidade, né? E aí se desincentivou um pouco você mexer assim com essa parte de tecnologia e inovação. Hoje em dia já é ao contrário, hoje em dia você já está voltando a incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico no nosso próprio país. Mas essa escola europeia, onde você nem sempre consegue adquirir os equipamentos de ponta, mas você consegue fazer as análises que você precisa com o equipamento que você tem, às vezes fazendo adaptações. Então, isso é uma coisa que eu fiz bastante. E eu fui uma das pessoas que mais embarcou em navio. Hoje em dia tem outros que superam as minhas milhagens, mas eu sempre embarquei em navio francês, navio americano, navio espanhol. Isso é também navio aqui do pessoal da Argentina. Então, isso também traz para a oceanografia o que a gente precisa, que é o lado laboratório e ao lado trabalho de campo. E esse lado trabalho de campo, ele tanto tem você trabalhar no que a gente chama de oceanografia costeira, onde a gente embarca em embarcações menores, onde você embarca de manhã e volta de noite para dormir numa base, no laboratório, numa base de pesquisa, trabalhar no laboratório, e envolve também você passar 30, 40 dias num navio, atravessando o Atlântico. Eu já fiz isso várias vezes para a África, ali para a América Central, Barbados, Martinica, para a Antártica, né? África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, vários países. E aí você passa a bordo 30, 40 dias trabalhando em equipe. A oceanografia trabalha em equipe. Eu não consigo fazer absolutamente nada sozinha. Então, aprender o trabalho em equipe, eu acho que é a primeira aula que a gente tem que ter, fazer o entrosamento e saber que o meu rendimento ele é importante para toda a equipe. Portanto, se um dia eu acordo no navio e eu não estou passando bem, é uma pessoa a menos trabalhando. Isso é um compromisso muito grande, porque alguém vai ter que cobrir a minha parte. Existe toda uma organização e a gente parando num ponto de coleta, às vezes a gente vai fazer uma pesquisa que são vários pontos, até 4.000 metros de profundidade. Em cada ponto que eu paro, eu levo mais ou menos 4 horas para descer e subir o equipamento para ele atingir 4.000 metros e eu trazer o meu material de estudo. O meu material de estudo principal é a água.
Eu trabalho com química da água, eu trabalho com a qualidade da água, se ela tem nutrientes para o desenvolvimento da cadeia alimentar, como é que está essa água, se há poluição, e também eu uso massa d'água para traçar a circulação nos oceanos, né? Então, existem duas formas de trabalhar, costeira e oceânica. São dois universos diferentes de organização do material, dos equipamentos que a gente vai utilizar, do treinamento da equipe. E outra, de ser também pessoa, o oceanógrafo ele também tem que ser uma pessoa bastante interativa, solidária com os colegas, porque a gente depende bastante do trabalho em conjunto para que minimamente a gente entenda um ambiente tão rico como é o caso dos oceanos, que é um objeto de estudo para física, química, biologia, geologia, meteorologia e tudo que a gente pode imaginar. Para o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, ir até o objeto de estudo, tem uma organização. Então, são frascarias, são coletores, são pegadores de fundo, são objetos, são equipamentos de diversas naturezas que a gente organiza no laboratório quase que um mês antes. Tá? Então, a gente começa a trabalhar na logística de uma viagem de coleta, né? Muito tempo antes. Inclusive, temos que pensar em equipe, temos que pensar em transporte, temos que reservar embarcação e separar o material de laboratório. Então, esse material de laboratório vai desde coletores. Então, se eu quero coletar água, eu vou levar coletores de água, né, normalmente rosetes ou equipamentos, garrafas coletoras de Nansen, hidrobios, que normalmente são tubos que estão abertos dos dois lados, varrem a coluna d'água. No momento que você quer, a profundidade que você quer, dá o comando, ele fecha, sobe com um segmento de água. Essa água preciosa, imagina você ter ali água de 4.000 metros, 3.000 metros, 2.000 metros, onde você vai subdividir e fazer as alíquotas para levar para laboratório. Então, o laboratório e coleta são dois momentos do trabalho. Então, nós temos que estar ali com essa coisa da amostragem, da metodologia, sempre programada antecipadamente. Porque, de acordo com o objeto da pesquisa, qual pergunta eu vou responder, eu vou organizar o meu material e eu vou para o navio, ou eu vou para um barco menor, ou eu vou para uma zona costeira. E ali eu vou proceder à amostragem, quer sedimento, quer organismos, quer água. Então, esse conjunto é muito importante. Vou ter que pegar também informações meteorológicas, né, para eu poder subsidiar ali a minha pesquisa. Tomando tudo isso, eu tenho cuidados com as amostras, ou seja, coisas que eu tenho que analisar o mais breve possível, coisas que eu vou congelar para levar para o laboratório. Aí eu vou para outra fase. Aí eu chego num laboratório e esse laboratório eu vou fazer uso de diversos equipamentos mais refinados, espectrofotômetros, cromatogramas, vou usar analisadores automáticos e vou fazer aquela amostra de água me fornecer uma série de informações. A partir daí, eu vou organizar os dados e vou começar a fazer o trabalhamento desses dados, usando várias outras técnicas de estatística, combinação de dados, juntando com leitura, com informações e responder as perguntas pelas quais movimentaram o projeto, ou a pesquisa, ou o trabalho de um aluno, ou é motivo mesmo de um curso, né? Um curso também vai trabalhar na mesma forma se ele tiver parte prática, né? Se não for um curso apenas teórico. Então, muitas vezes a gente precisa de treinamento para usar um equipamento, né? Eu me lembro que eu uma vez fui convidada para trabalhar num cruzeiro francês, onde só tinha uma pessoa que lidava muito bem com o equipamento lá na França e ela estava afastada. Então, eles me chamaram porque eu era uma outra pessoa que trabalhava nos mesmos moldes, né? E eu fui acompanhar uma pesquisa. Então, o treinamento e a difusão, você passar o conhecimento para os outros, é extremamente importante porque as equipes normalmente
A ciência, a oceanografia, ela não tem país de origem, né? A gente faz muitos trabalhos com equipes internacionais e vice-versa, convida estrangeiros para os nossos trabalhos. Então, você saber manipular vários equipamentos é extremamente importante. Eu posso dizer que o papel dos meus professores todos foi muito importante. Obviamente que eu lembro o professor Rolf, que foi o meu primeiro orientador, né, que praticamente me suportou, me deu suporte e num momento que estava difícil de a gente ter orientadores credenciados, né? E o professor Clóvis, que foi um outro professor que me ajudou, também me deu suporte no doutorado. Mas eu acho que todos os professores me incentivaram, me incentivaram não, mas foram justamente modelos a serem seguidos e me despertaram a vocação, né, para a ciência. Eu acho que, sobretudo, os meus professores voltados à área, né, de ciências exatas e da terra, onde se encaixa aqui a nossa oceanografia, então englobando a biologia, a química, a física, a geologia. Então eu acho que eu não consigo escolher um, tá? Eu acho que todos foram importantes. Ciência é o aprofundamento do conhecimento, né? Se você for ver a fundo, a palavra ciência, ela é o aprofundamento do conhecimento, e esse aprofundamento do conhecimento ele é feito de modo organizado na ciência. Então, a curiosidade é o início da ciência. E você aprender mais é você melhorar esse conhecimento com organização, com método, com critério. A ciência é universal e ela tem diversos objetos de estudos que são os interesses que são despertados na humanidade. O papel do professor, o papel do cientista é incentivar esse despertar do conhecimento. O Brasil, ele tem um enorme, ele é um objeto de estudo extremamente vasto. Você pode estudar qualquer área, ele é multidisciplinar. Então, o Brasil, ele é um objeto de estudo que deve ser explorado cada vez mais. Não tem competição, tem espaço para todos. O que falta é a gente ter mecanismos de divulgação de ciência, a importância da ciência e o estímulo à ciência, né? Porque às vezes a gente vê que existe o despertar, mas não existe a continuidade. Crianças que têm vocação, mas que não conseguem continuar essa carreira e não tem a difusão. Eu trabalho muito com museu, eu fui diretora do Museu de Ciências da USP e agora eu tenho participação aqui no Museu Oceanográfico. O papel dos museus, o papel dos eventos, o papel da abertura dos portões à comunidade, dos cursos de extensão, dos cursos de difusão, da aproximação da comunidade à universidade, ela é extremamente importante para a gente manter essa vocação da ciência, não só naquele que vai seguir carreira, mas a ciência dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, né? Isso é uma coisa que precisaria ser mais incentivada para que a gente, qualquer lugar que a gente olhasse, qualquer conta que a gente fizesse, qualquer comportamento, a gente conseguisse ver a ciência envolvida nesse processo. A ciência não está distante das pessoas, a ciência está muito próxima e cabe a gente mostrar isso. E o Brasil, ultimamente, as ferramentas para fazer isso, elas têm o menor investimento possível. Então, a gente precisaria estar com maior investimento tanto na difusão como no desenvolvimento. Então, difusão e desenvolvimento têm que caminhar juntos. Então, a boa propaganda do que se faz, o acesso, o melhor acesso possível ao conhecimento, né? E aí o papel mais aprofundado daqueles que seguem carreira, daqueles que conseguem chegar ali a querer aprofundar com critério, né, a ciência. Então, no Brasil, eu espero que haja maior incentivo às duas partes, à difusão e ao desenvolvimento da ciência. E no caso da gente, no chamado aí, como chama? A ciência, a economia azul, né?
e aí a nossa área azul aí dos oceanos em torno da zona econômica brasileira. A dica é não esmorecer diante dos obstáculos, porque o que eu vejo muito hoje é que o jovem espera perguntas e respostas diretas, claras, e eles, quando há uma dúvida, há um medo. Não pode haver, né? Não pode haver medo de enfrentar os obstáculos e nem de fazer perguntas bastante diferentes, inovadoras, e seguir por achar um caminho para responder essas perguntas. E muitas vezes a gente vê que as coisas já são tão pré-moldadas que eles ficam esperando que uma resposta venha. Não, eu incentivo que não se tenha medo, né, de enfrentar os obstáculos, nem de formular questões inovadoras, questões que parecem impossíveis, e jogar toda a energia nesse desafio de achar as respostas, buscar soluções inovadoras ou soluções inéditas, né? Ou buscar apoio no conhecimento já existente para reformulá-lo e resolver as questões. A sustentabilidade, ela é exatamente você pensar, hoje em dia a sustentabilidade é o que está em voga, como a gente fala muito em lixo, em poluição, mas o que nós vemos é que os recursos que nós usamos estão todos aí, nós estamos usando e gerando resíduos, e a gente precisa estudar, a gente precisa reformular essas questões para fazer esse recurso que nós usamos, gerou um resíduo, e esse resíduo tem que ser trabalhado para virar novamente recurso. Aí nós estaríamos falando de sustentabilidade. Isso se aplica para o mar, a questão do lixo de mar que nós estamos falando muito hoje. Se a gente voltar todas as ciências para minimizar os resíduos, acho que teremos um futuro bem melhor para quem vem por aí. Para esse jovem que você falou, o que eu falaria para ele? Eu falaria: tem solução com estudo, com inovação, com sustentabilidade, nós conseguiremos permanecer mais tempo nesse planeta e em boas condições, preservar o que é bonito, o que é importante e fazer o que nós gostamos.